Nós estamos de volta com o Via Justiça, discutindo hoje a lei eleitoral brasileira. Nossos convidados são a juíza eleitoral Maria Fernanda Pires, do TRE de Minas Gerais, e o promotor de justiça Edson Rezende, coordenador do Centro de Apoio Eleitoral do Ministério Público de Minas Gerais. Doutora Maria Fernanda, foi aprovada nessa semana a lei da ficha limpa, que ainda dependerá de alguns esclarecimentos para sabermos se vai valer ou não vai valer. Alguma outra alteração já definida, bastante radical em relação às últimas eleições para essa eleição, no que diz respeito, por exemplo, à propaganda eleitoral ou não? Sim, eu creio que em relação à propaganda eleitoral, nós vamos ter uma grande modificação, pelo menos temos expectativa de modificação do uso da mídia eletrônica. Então, creio que a entrada da internet, que é inexorável e, portanto, não haverá retrocesso em relação à importância que esse tipo de mídia vem tendo na sociedade brasileira e, portanto, a utilização dessa mídia é uma grande novidade. Em que pese já ser de todos conhecido, a utilização da mídia no processo eleitoral será uma novidade para o pleito eleitoral de 2010. A lei prevê muitas restrições em relação ao uso da internet ou liberou geral? Não, ela prevê algumas restrições, normalmente estende as restrições da mídia tradicional, né, da mídia televisiva, da mídia escrita, da mídia impressa e também do rádio, ela estende essas restrições também à mídia eletrônica. Sim. Então, em geral, seriam as mesmas normas. Mas nós sabemos que a velocidade, a rapidez e o modus faciendi da mídia eletrônica, ele é muito diverso da mídia tradicional. E, portanto, eu creio que em relação à mídia eletrônica, essas alterações vão ter de ser avaliadas de forma casuística, de acordo com o caso concreto que chegar ao conhecimento dos tribunais. Mas eu acho que é, sim, uma evolução repito, inexorável e que, portanto, a tendência é que cada vez mais cresça de importância e de utilização. Doutor Edson, o Ministério Público Eleitoral está, vamos dizer, preocupado, atento à questão da utilização da internet na eleição? O senhor acha que teremos muito problema pela frente, não? Olha, atento sim, preocupado não. Né? Eu diria que a chegada da internet na propaganda eleitoral, ela obedece a uma exigência da própria vida cotidiana. A internet, muito antes de ser regulamentada e disciplinada pela legislação, ela já estava entrando no processo eleitoral naturalmente. Em eleições anteriores, nós tínhamos a utilização da internet, mesmo sem nenhuma regulamentação, porque o cidadão comum que faz lá um Orkut, faz uma mensagem qualquer, ele não está sabendo o que a legislação diz, ele quer manifestar o seu pensamento e manifesta na internet, né? Que é um campo para isso. Né? Então ela já vinha se impondo e naquela ocasião o Ministério Público atuava levando à Justiça Eleitoral aquilo que ele entendia que era um excesso de comunicação, né? E a Justiça Eleitoral vinha se comportando também nessa mesma linha, e então de forma que eu não manifesto assim uma preocupação. Sim, atento aos excessos. A utilização das redes sociais, por exemplo, para propagandas negativas, propagandas de candidatos, é uma hipótese que pode ocorrer? O que nós preocupamos, né, vamos dizer assim, que nós podemos nos preocupar não só com a internet, mas com todo o processo eleitoral, é com as informações que não condizem com a verdade. Porque essas informações, as informações inverídicas, injuriosas, caluniosas, seja em relação a partidos, candidatos, o que quer que seja, elas não contribuem para a formação da opinião do eleitor. Muito pelo contrário, elas deturpam a formação de opinião, e isso prejudica, em síntese e substancialmente, o processo democrático. E é com isso, então, é esse o norte que nós, no Ministério Público, adotamos, que é de coibir os excessos para evitar a má formação ou a má informação do eleitor. Né? E aí, só destacando que na internet, nessa ideia do liberou geral, que não é bem a verdade. Não é bem assim. Né? A propaganda na internet, por exemplo, veda a utilização de sites de pessoas jurídicas. Né? O cidadão entra lá no site de um centro de compras, por exemplo, que quer comprar um aparelho de televisão e encontra lá uma propaganda eleitoral. A lei não quer isso. Né? Não permite isso. Não permite isso. Como não permite o comércio
desses catálogos de endereços, né? De malas diretas de e-mail, malas né? diretas, de e-mails e tal. Como também impõe que... Mas a Justiça Eleitoral, só acha que ela está preparada, o Ministério Público, para coibir esse tipo de coisa? Com certeza, não há dificuldade nenhuma. A questão aí, nesse ponto, é que nós temos já também, tradicionalmente, uma participação muito, muito grande do cidadão comum, que traz essas informações. Da mesma forma que ele encontra facilidade para entrar lá na internet e postar lá uma mensagem qualquer, ele navegando pela internet e vendo algo que ele acha que não é lícito, ele comunica isso para a Justiça Eleitoral diretamente, que agora tem um canal de denúncia, né, no seu site, também ao Ministério Público. Então nós recebemos diariamente, fizemos isso nas eleições passadas e cremos que vai até crescer agora, nós recebemos diariamente muitas informações de cidadãos comuns que trazem fatos ao nosso conhecimento, trazem sites onde haja, no seu entendimento, irregularidades, e nós vamos atuando nessa linha. Perfeito. Doutora Maria Fernanda, nós estamos chegando ao final, eu queria ouvir da senhora uma última coisa. A gente tem casos das últimas eleições de prefeituras, por exemplo, que ainda os prefeitos tomaram posse, foram cassados, voltaram. A Justiça Eleitoral, que é considerada uma das mais céleres, né, entre todas elas, está bem preparada para conduzir o processo aqui em Minas de uma forma rápida, sem problemas nenhum? Com certeza, com certeza. Eu acho que Minas Gerais tem sido pioneiro em relação à aplicação da norma, e essas situações que são exceções, que ainda estão pendentes, são por situações casuísticas também complexas que levam o pleito a um determinado município ter maior número de recursos por questões ligadas especificamente ao pleito eleitoral daqueles candidatos. Mas em todos esses casos, a Justiça Eleitoral tem respondido a tempo e modo e, claro, muitas vezes o munícipe, o cidadão, o morador daquela cidade, ele não entende muito bem o que ele chama desse jogo das cadeiras, mas tudo isso tem uma explicação jurisdicional, né? E com toda certeza depende de uma decisão definitiva e com trânsito em julgado no Tribunal Superior Eleitoral. A lei está sendo cumprida? A lei está sendo cumprida com toda certeza. Doutora Maria Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Edson, muito obrigado pela sua presença aqui. Sempre à disposição. Nós lembramos a você que a inscrição para o ciclo de debate sobre a legislação eleitoral pode ser feita até a próxima quinta-feira, dia 27 de maio, no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, www.almg.gov.br/eventos. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 3296-8331. O DDD é o 31. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.